Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhado pelo mundo. Saudações vascaínas a todos vocês. Como eu faço de praxe, agradeço a todos os inscritos por estarem interagindo conosco, seja enviando a sua crítica ou colocando o seu comentário. Muito obrigado. A você que está a nos visitar, fica o convite para que vocês possam se inscrever no canal para fazer parte deste grupo de vascaínos. Por favor, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações com relação ao nosso conteúdo. Bem, meus amigos, vou trazer aqui, na verdade não é nem notícia, vou trazer um pensamento de preocupação que eu estou. Mas antes disso, vamos parabenizar aqui o nosso Sub-15, a garotada do Vasco mais uma vez fazendo história. Já havia feito história na última semana ao derrotar o Fluminense nas Laranjeiras, sendo campeão. E dessa vez o Sub-15 foi campeão lá da Taça NAC. Parabéns, venceu o Cruzeiro nos pênaltis por 4-2, partida tinha acabado 1-1 e a gente conseguiu mais um êxito aí. A gente aproveita o ensejo para poder parabenizar o Felipe Coutinho e também o Alan, que se sagraram campeões aí na Copa América, jogadores que integraram aí no plantel da seleção brasileira, jogadores que começaram no Vasco e que até hoje dão frutos ao Vasco aí, levando o nome do Vasco aonde quer que eles estejam. Então parabéns aí ao Alan, ao Felipe Coutinho, ao Sub-15, demonstrando que, ao contrário do que a mídia fala, o Vasco nesses últimos 20 anos não foi terra arrasada como muitos gostam de colocar. Ainda teve coisas boas que sempre que há possibilidade a gente tem que ressaltar aqui. A gente tem que continuar a ter carinho com a garotada da base e os jogadores que a gente for vender futuramente, a gente tem que vender com um valor maior para a gente poder ter um pouco mais de lucro. Hoje o Felipe Coutinho, difícil falar quanto que vale, o Alan da mesma forma, preços exorbitantes, que o Vasco poderia ter lucrado um pouco na venda de ambos, ao meu ver. Bom, meus amigos, dito isto, eu venho dividir aqui com todos a preocupação que eu estou com relação ao Vasco para a sequência aí do Campeonato Brasileiro. Esta semana é uma semana derradeira. O técnico Vanderlei Luxemburgo vai ter até sexta-feira para poder traçar um plano aí, colocar um time titular para a gente poder jogar contra o Grêmio. Jogo este que vai ocorrer já no sábado na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Sempre quando a gente vai ao Rio Grande do Sul para poder jogar contra o Grêmio, são jogos de alto grau de dificuldade. O Vasco vai ter aí na sequência aí do Campeonato Brasileiro jogos dificílimos. Depois do Grêmio, a gente tem o Fluminense em São Januário e depois a gente joga com o Palmeiras fora de casa. Então, todo cuidado é pouco para a gente não voltar para essa zona do rebaixamento, que incomoda bastante o Vasco quando o Vasco fica por lá, ainda mais pelo aspecto psicológico. Acho que o Vasco deveria ter aproveitado melhor essa intertemporada. A gente ainda vai ter mais uma semana aí, lá em Foz do Iguaçu. O Vasco poderia ter jogado com times de mais expressão. O Vasco, na verdade, fez 4 jogos até aqui. O Vasco jogou com Madureira,
O Vasco ganhou de 3-0. O Vasco jogou com o Rio Branco, lá no Kleber Andrade. O Vasco ganhou de 2-0. Fizemos um jogo contra o Atlético Goianiense, ganhamos de 1-0. E fizemos um jogo contra o Foz do Iguaçu, que foi 3-1. Jogos esses que deu para ver muito pouco do Vasco, sobretudo no aspecto defensivo. Essas equipes, elas por serem, de certa forma, limitadas ao atacar, a defesa do Vasco não foi muito exigida. A gente pôde ver algumas falhas aí, sobretudo na partida contra o Foz do Iguaçu, que foi a equipe mais fraca, ao meu ver, que a gente enfrentou, e ainda assim deixou a desejar a defesa do Vasco, algumas lacunas abertas, alguns espaços. Então a gente está com essa dificuldade na defesa. Sobretudo quando o Ricardo Graça saiu neste último jogo, deu vaga aí para o Wesley. A gente já conhece o futebol do Wesley, é um futebol fraco. E o Vasco defensivamente, ali no miolo de zaga ali, ainda é uma incógnita. A gente vai ganhar reforços aí do Breno e do Castan. A tendência é que a zaga seja composta por Castan e Ricardo Graça, ao meu ver. Ali a gente de goleiro está bem servido. Na lateral direito, Pikachu tem dado conta do recado, tem conseguido voltar aquelas boas atuações que ele tem tido, sobretudo se readaptando ali na lateral direita. Do lado esquerdo a gente tem um lateral fraco, que é o Danilo Barcelos, que erra todos os cruzamentos, deixa muito a desejar na parte defensiva. A gente precisa de volantes que saiam melhor com a bola. O Raul é muito fraco na saída de bola, na marcação, às vezes um pouco lento, atabalhoado. O Richard é um jogador que ainda está encorpando, ainda está se adaptando ainda no Vasco ainda. É um jogador que está longe de ser aquele suprassumo de técnica, mas contribui melhor no passe do que, por exemplo, o Lucas Mineiro, que a gente viu jogando aí ao decorrer da campanha do Vasco, no campeonato estadual, no começo do campeonato brasileiro. Creio que o Vasco poderia colocar o Andrei ali. O Vasco precisa de um camisa 10, a gente vem dito aqui. O camisa 10 é tão importante quanto o atacante que a diretoria procura. Não adianta a gente ter um atacante lá, um homem-gol, e não ter um homem de criação para poder fazer essa transição entre intermediária e ataque. Essa bola precisa ser levada até o ataque com qualidade. A gente tem o Rossi no ataque, que está muito bem. O Marrone, que está deixando a desejar, mas fica aqui a nossa torcida para ele poder se recuperar. Mas foi feito muito pouco nessa pré-temporada. Muito pouco mesmo. A gente só trouxe 2 reforços, o Richard e o Marquinho. O elenco do Vasco é bastante limitado. A gente vai passar sufoco com esse time que aí está. Eventualmente a gente vai ter problemas aí com relação à contusão, suspensão, com relação a viagens. O Campeonato Brasileiro exige muito fisicamente dos atletas. Então, hoje já saiu uma notícia de que o Marrone sentiu um desconforto muscular forte. Foi poupado do treino hoje. A gente, a princípio, fica a se perguntar quem entraria no lugar do Marrone. Lógico que o Vasco vai ter até sexta-feira para recuperar esse atleta. Tendência que jogue contra o Grêmio. Mas é muito pouco ainda para o Vasco poder almejar novos ares nesse campeonato brasileiro.
O técnico Luxemburgo foi sincero, falou que o Vasco vai brigar ali para não cair, e é o que eu acho também. A gente precisa ter os pés no chão, e todos os jogos que a gente tiver a oportunidade de fazer em São Januário tem que ser feito em São Januário, e você, torcedor do Vasco, empurrar o Vasco. Mas eu estou preocupado não só pela sequência que o Vasco vai ter aí nos próximos 5 jogos, mas principalmente até dezembro. Repito, elenco do Vasco é muito limitado e a gente precisaria de mais peças aí para estar reforçando este elenco, para a gente não ter nenhuma surpresa lá na frente. Então, meus amigos, gostaria de agradecer a todos aí pela audiência aí. Obrigado aí pelo carinho. E reforça aqui os parabéns ao Sub-15, ao Felipe Coutinho e ao Alan. E vim dividir aqui com vocês aí essa preocupação que eu estou para o transcorrer do Campeonato Brasileiro. Valeu, meus amigos. Abraço aí, saudações vascaínas. Lembrando vocês que mais tarde a gente vai postar outro vídeo aqui no canal para falar sobre o dia do Vasco de forma mais ampla. Abraços, boa segunda-feira, Vasco neles. Valeu!